Havendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão. E vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadores, nossa secretária Dayana, Adilson, nosso assessor de imprensa, Marlova, nossa jurídica, e a todos que acompanham a sessão, Vanderlei, Vanessa, o Gustavo, o nosso taxista, o Neném, Karine, a Direne e a Zelina. Sejam todos muito bem-vindos. Também boa noite especial a todos que assistem pelo Facebook e pelo Instagram. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 14 de março de 2023. Também quero dizer que a nossa vereadora Mary não está, mas a falta é justificada. Ata da 6ª reunião ordinária do 3º exercício da 14ª legislatura, em 14 de março de 2023. Aos 14 dias do mês de março de 2023, às 19 horas e 10 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 6ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Sene e Zunei Yob. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Zunei Yob, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de março de 2023, a qual foi submetida ao plenário sendo aprovada. Após, foi feita a leitura de correspondência. Em seguida, não havendo indicações verbais, o presidente solicita a leitura das emendas ao projeto de lei número 006 de 2023, que altera dispositivos da lei número 1672 de 2021 e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Max justificou o seu pedido de vistas feito na semana anterior, afirmando ter sido oportuno para melhor entendimento e principalmente identificação de alguns erros que estão sendo corrigidos através das emendas apresentadas. Dentre as alterações propostas pelo projeto de lei em questão, houve substituição dos termos assistente social e psicólogo pelo termo técnico de nível superior, para se referir aos membros que compõem a equipe de referência vinculada à Secretaria de Assistência Social. Por fim, destacou a importância de não votar um projeto na hora que entra na pauta, pois os vereadores têm a obrigação de estudar os projetos para não votar com erros. Após, passa o projeto para votação nas comissões, com as emendas, e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação com as emendas, e é aprovado por unanimidade. Na continuidade, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei do Legislativo, número 001 de 2023, que dispõe sobre denominação de via pública urbana. A vereadora Maria pediu que o projeto continue em pauta e solicitou à assessora jurídica para explicar os motivos. A assessora jurídica Marlova afirmou que há um desencontro de informações, sendo necessário esclarecer a situação antes de submeter o projeto de lei à votação. Em conversa com o Executivo, tomou conhecimento de que foi o Ministério Público que repassou as exigências necessárias para que uma rua possa ser nomeada. Citou ainda uma situação ocorrida há alguns anos, onde o Executivo teve de assinar um termo de ajustamento de conduta quando uma rua foi denominada sem que estivesse apta. Tal fato pode ter interferido nas futuras denominações de ruas. Finalizando, se comprometeu a confirmar essas informações diretamente com o Ministério Público e espera que até a próxima sessão tenha esse documento para que não haja mais dúvidas. O vereador Hélio lamentou a falta de eficácia da administração municipal e, na sua opinião, o que define essa situação é politicagem, por ser sua sugestão, sendo vereador de oposição. Por fim, disse que irá procurar o Ministério Público, pois está cansado disso. A vereadora Daiane questionou a assessora quais são as sanções caso o projeto seja votado e a rua não tiver toda a estrutura que se considera
considera correto, pois no ano passado, em conversa com o Dr. Vander, o mesmo lhe informou que o problema é com o esgoto, pois passa por um loteamento clandestino. Mas essa situação já passou dos limites, temos que votar ou dar uma definição. Afinal, já é a terceira vez desse projeto e o nome sugerido é merecedor. Temos que valorizar os nossos. A vereadora Rosemary questionou por que não veio para a Câmara um documento com essa justificativa do Ministério Público que está sendo colocada agora. Afinal, foi solicitado pelo vereador Hélio. E por que a Prefeitura não mandou, se tem alguma coisa de errado? Destacando que também já teve tempo hábil para regularizar. Por fim, pediu que o projeto seja votado o quanto antes. Solicitou à Prefeitura que responda o que está faltando e por quê. E manifestou-se favorável à sugestão do vereador Hélio. O vereador Hélio lembrou que, na época, a resposta veio somente informando que estavam fazendo calçamento em algumas ruas, mas o que realmente questionou no requerimento não foi respondido. O vereador Max pontuou que, independente do nome, o principal é a rua ter nome. Essa é a principal intenção, para que os moradores não precisem ingressar na justiça com uma ação civil pública para ter direito a ter endereço. E então, se faltam alguns detalhes, o município poderá assinar um termo de ajustamento de conduta e ajustar o que falta. O vereador Hélio relatou que tem morador que precisa escriturar seu terreno e não pode porque a rua não tem nome. O presidente manteve o projeto em pauta a pedido da vereadora Maria. Após, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de decreto legislativo número 001 de 2023, que aprova as contas do prefeito municipal de Atalanta relativas ao exercício de 2021 e da outras providências. O vereador Max citou os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado para que o Poder Executivo corrija e assim se adeque às recomendações do Tribunal. Ainda assim, o Tribunal recomendou a aprovação das contas por não encontrar nenhuma questão grave. Por fim, o vereador manifestou-se favorável ao projeto. O vereador Hélio, por haver tempo hábil ainda para a votação deste projeto, solicitou que o mesmo fique em pauta. O presidente manteve o projeto em pauta a pedido do vereador Hélio. Dando sequência, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 008 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Hélio solicita que o projeto fique em pauta. O presidente manteve o projeto em pauta a pedido do vereador Hélio. Após, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 009 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Hélio justificou que este projeto entrou na casa hoje, então possui tempo hábil para a votação. Assim, solicita que o projeto fique em pauta. O presidente manteve o projeto em pauta a pedido do vereador Hélio. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Zildo Nunes, que faleceu na semana passada. Após, o presidente convoca para a reunião extraordinária, quinta-feira, dia 16 de março, às 18 horas. Convoca também para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2023. E às 20 horas, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata. Em seguida, em aprovação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 16 de março de 2023. Ata da primeira reunião extraordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura em 16 de março de 2023. Aos 16 dias do mês de março de 2023, às 18 horas, a
a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua primeira reunião extraordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Sene e Zunei York. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Zunei York, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Em seguida, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 008 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Após, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 009 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O vereador Marcos justificou o presente projeto, pois como membro da APP da Escola Vila Grope, tem conhecimento de que o mesmo é para complementar a obra da quadra coberta que existe na escola. Informou ainda que se trata de um convênio que existe desde o ano de 2021, através do deputado estadual José Milton Schaefer, sendo uma obra que já poderia ter acontecido e foi atrasando licitações. Mas após a APP, juntamente com o corpo docente da escola, cobrar junto ao executivo, agora então está saindo a dotação em 2023, sendo o convênio de 2021. Esta obra com certeza visa a melhoria da escola. Sabemos da qualidade da equipe de professores que temos lá e essas melhorias são importantes, refletindo na qualidade do ensino dos nossos alunos atalantenses. O vereador Edeclésio confirmou que realmente essa verba foi destinada pelo deputado José Milton. Há alguns anos, quando não era vereador, mas fazia parte da APP da escola, o deputado destinou verba para a cobertura da quadra. E assim que foi eleito vereador, seu primeiro pedido foi solicitar ao deputado verba para complementar essa quadra com banheiros, vestiários e fechar as laterais da mesma, para dar mais segurança às crianças e também mais conforto para os dias em que são realizados eventos na escola. Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Não tendo mais expediente sob a proteção de Deus e da lei, o presidente declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após a lei aprovada, foi assinada pelo presidente e vereadores. Coloco em discussão a ata. Em seguida, em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Dou ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta ao vereador Edeclésio. Não. Vereador Hélio. Não. Vereador Max. Não. Vereadora Maria. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereador Antônio. Não. Vereadora Daiana. Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 006 de 2023, que altera dispositivos da lei número 1672 de 2021 e da outras providências. Coloca as emendas apresentadas no dia 14 do 13 em votação. Eu queria que a nossa assessora jurídica desse uma explicação sobre essas emendas do dia 14 do 13. Se possível, usar a tribuna, esclarecer alguma coisa para a gente. Boa noite, presidente, vereadores e a todos que nos acompanham. Essas emendas que foram apresentadas no dia 14, eu já de antemão já peço a vocês que, se possível, rejeitem elas. Seria o parecer para a gente rejeitar elas, porque, em razão de um erro do sistema, o projeto consta no sistema publicado, um texto diferente do que é o que está em vigência, e as emendas foram feitas com base nesse texto publicado. Então, houve um erro no sistema que acabou puxando uma lei que não... Em resumo, seria isso, uma lei que não deveria estar lá, que não é a correta. Então, eu precisaria, para que esse projeto
que a gente possa regularizar a situação do projeto, que essas emendas que vão ser colocadas em votação agora sejam rejeitadas, para que a gente possa fazer a apresentação das novas que vão estar de acordo com o projeto vigente. Ô, doutora, me permite? Só para ficar bem claro, não foi um erro desta casa, né? É um erro, foi no momento da publicação. Eu não sei exatamente como ocorreu, mas o sistema, né, na hora de publicar, puxou uma lei antiga que foi um projeto apresentado e retirado. Então foi esse projeto antigo, para quem consultar, vai dar a impressão que esse aqui é um projeto que está em vigência e não é. Mas quem faz a publicação é o executivo, né? É o Poder Executivo. Não, é o legislativo. Só para deixar bem claro para a população que não foi um erro daqui. Então não é culpa dos vereadores. É capaz da manhã sair na rua que os vereadores são culpados. A gente agradece, né, Marlon, pela explicação. Então, eu coloco as emendas apresentadas, então, em votação. Pergunta ao vereador Edeclésio. Contra. Vereador Hélio. Rejeito. Vereador Max. Contra. Vereadora Maria. Contra. Vereadora Daiane. Contra. Vereador Antônio. Contra. Vereador Alexandre. Contra. Então, dou como rejeitado por unanimidade as emendas. Então, agora, peço que a secretária faça a leitura das emendas apresentadas na data de hoje, que vão entrar em vigência. Emenda ao projeto de lei número 006 de 2023. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda de redação ao projeto de lei número 006 de 2023, que altera dispositivos da lei número 1672 de 2021 e da outras providências. Emenda modificativa 01. Ficam alterados o caput dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do projeto de lei número 006 de 2023, que passam a vigorar com a redação Lei Municipal número 1672 de 2021, em substituição à redação Lei Municipal número 1672 de 20 de outubro de 2021. Emenda modificativa 02. Fica alterado o artigo 6º do projeto de lei número 006 de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação: Lei número 1095 de 2009, em substituição à redação Lei número 1095 de 15 de abril de 2009. Sala das Sessões, 21 de março de 2023. Coloco as emendas apresentadas na data de hoje em votação. Pergunta a vereadora Daiane. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprova. Vereador Edeclésio. A favor. Coloco o projeto de lei número 006 de 2023 com as emendas apresentadas na data de hoje em segunda votação. Pergunta ao vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprova. Vereador Max. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 006 de 2023, com as emendas apresentadas na data de hoje. Projeto de lei número 008 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 008 de 2023 em segunda votação. Pergunta ao vereador Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprova. Vereador Max. A favor. Vereadora Maria. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 008 de 2023. Projeto de lei número 009 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 009 de 2023 em segunda votação.
Pergunta à vereadora Maria. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Declésio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 009 de 2023. Projeto de lei do Legislativo número 001 de 2023, que dispõe sobre denominação de via pública urbana. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2023 em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2023 em votação nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Maria, rejeita. Vereador Hélio, aprova. Vereador Antônio, aprova. Dou como aprovado nesta comissão por 2 votos a favor e 1 contra. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max a favor. Vereadora Daiane a favor. Vereadora Declésio a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Alexandre a favor. Vereadora Declésio a favor. Vereadora Maria contra. Dou como aprovado nesta comissão por 2 votos favoráveis e 1 contra. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2023 em primeira votação. Pergunta ao vereador Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Declésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Max. A favor. Vereadora Maria. Me abstenho. Dou como aprovado com 7 votos favoráveis e 1 abstenção o projeto de lei do Legislativo número 001 de 2023. 6 favoráveis e 1 abstenção. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2023, que aprova as contas do prefeito municipal de Atalanta relativas ao exercício de 2021 e da outras providências. Coloco o projeto de decreto do legislativo número 001 de 2023 em discussão. Já está há uns vários dias na casa. Já foi discutido, bastante discutido. Parecer do Tribunal de Contas e tudo, então, não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei de decreto legislativo número 001 de 2023 em votação nas comissões. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Alexandre a favor. Vereador Ericlécio a favor. Vereadora Maria a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Turismo. Vereadora Rosimari ausente. Vereador Hélio a favor. Vereador Alexandre a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane a favor. Vereador Max a favor. Vereadora Rosimari ausente. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio a favor. Vereadora Maria a favor. Vereador Max a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max a favor. Vereadora Daiane a favor. Vereador Declésio a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Maria a favor. Vereador Hélio a favor. Vereador Antônio a favor. Também dou como aprovado nesta comissão.
projeto de decreto legislativo número 001 de 2023 em votação única. Pergunta ao vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereador Max. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em votação única o projeto de decreto legislativo número 001 de 2023. Projeto de lei número 007 de 2023 estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Atalanta e da outras providências. Só quero deixar claro que a gente vai ler metade do projeto, que ele é bastante extenso. Então a gente conversou entre os vereadores que todos se comprometeram a estudar o projeto para a próxima sessão. A gente abre à vontade. Mensagem legislativa do projeto de lei número 007 de 2023. Atalanta, 10 de março de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 007 de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Atalanta e da outras providências, para apreciação em regime de urgência. Justificativa. Na oportunidade em que saudamos Vossas Excelências, aproveita-se o ensejo para apresentar o projeto de lei que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Atalanta. A propositura em pauta visa cumprir determinação do Ministério Público Estadual para adequar a atual legislação municipal face às novas orientações previstas na Resolução 231 de 2022 do CONANDA, que está em estrita consonância com a Lei Federal número 8069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Destarte, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 007 de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Atalanta e da outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Do Conselho Tutelar. Artigo 1º. Fica mantido o Conselho Tutelar de Atalanta, criado pela Lei Municipal número 1581 de 2019, órgão municipal de caráter permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência, conforme previsto na Lei Federal número 8069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e integrante da administração pública municipal com vinculação orçamentária e administrativa ao gabinete do prefeito. Artigo 2º. Fica instituída a função pública de membro do Conselho Tutelar do município de Atalanta, que será exercida por 5 membros com mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Parágrafo 1º. O membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo, não incluído na categoria de servidor público em sentido estrito, não gerando vínculo empregatício com o poder público municipal, seja de natureza estatutária ou seletista. Parágrafo 2º. O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar de Atalanta constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Parágrafo 3º. Aplica-se aos membros do Conselho Tutelar, no que couber, o regime disciplinar
disciplinar correlato ao funcionalismo público municipal ou do Distrito Federal. Artigo 3º. Caberá ao Executivo Municipal criar e manter novos conselhos tutelares, observada preferencialmente a proporção mínima de um conselho para cada 100 mil habitantes. Parágrafo único. Havendo mais de um conselho tutelar, caberá à gestão municipal definir sua localização, horário de funcionamento e organização da área de atuação, por meio de decreto do Executivo Municipal, podendo considerar a configuração geográfica e administrativa da localidade, a população de crianças e adolescentes e a incidência de violações de direitos, observados nos indicadores sociais do município. Seção 1. Da manutenção do Conselho Tutelar. Artigo 4º. A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação específica para a implantação, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, incluindo 1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. 2. Custeio com remuneração e formação continuada. 3. Custeio das atividades inerentes às atribuições dos membros do Conselho Tutelar, inclusive para as despesas com adiantamentos e diárias quando necessário, deslocamento para outros municípios, em serviço ou em capacitações. 4. Manutenção geral da sede, necessária ao funcionamento do órgão. Parágrafo 1º. Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer desses fins, com exceção do custeio da formação e da qualificação funcional dos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. O Conselho Tutelar, com a assessoria dos órgãos municipais competentes, participará do processo de elaboração de sua proposta orçamentária, observados os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Parágrafo 3º. Para o completo e adequado desempenho de suas atribuições, o Conselho Tutelar poderá requisitar, fundamentadamente e por meio de decisão do colegiado, salvo nas situações de urgência, serviços diretamente aos órgãos municipais encarregados dos setores da educação, saúde, assistência social e segurança pública, que deverão atender à determinação com a prioridade e urgência devidas. Parágrafo 4º. Ao Conselho Tutelar é assegurada autonomia funcional para o exercício adequado de suas funções, cabendo-lhe tomar decisões no âmbito de sua esfera de atribuições, sem interferência de outros órgãos e autoridades. Parágrafo 5º. O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu membro de responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está vinculado. Artigo 5º. É obrigatório ao Poder Executivo Municipal dotar o Conselho Tutelar de equipe administrativa de apoio, composta preferencialmente por servidores efetivos, assim como sede própria, de fácil acesso e, no mínimo, de telefones fixo e móvel, veículo de uso exclusivo, computadores equipados com aplicativos de navegação na rede mundial de computadores, em número suficiente para a operação do sistema por todos os membros do Conselho Tutelar, e infraestrutura de rede de comunicação local e de acesso à internet, com o volume de dados e velocidade necessários para o acesso aos sistemas operacionais pertinentes às atividades do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações dotadas de acessibilidade arquitetônicas e urbanísticas que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos membros do Conselho Tutelar e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo, 1. Placa indicativa da sede do Conselho Tutelar. 2. Sala reservada para a recepção do público. 3. Sala reservada para o atendimento dos casos.
4. Sala reservada para os serviços administrativos. 5. Sala reservada para reuniões. E 6. Banheiros. Parágrafo 2º. O número de salas deverá atender à demanda de modo a possibilitar atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e dos adolescentes atendidos. Parágrafo 3º. Para que seja assegurado o sigilo do atendimento, a sede do Conselho Tutelar deverá ser em edifício exclusivo. Parágrafo 4º. O Conselho Tutelar poderá contar com o apoio do quadro de servidores municipais efetivos, destinados a fornecer ao órgão o suporte administrativo, técnico e interdisciplinar necessário para a avaliação preliminar e atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Parágrafo 5º. É autorizada, sem prejuízo da lotação de servidores efetivos para o suporte administrativo, a contratação de estagiários maiores de 21 anos para o auxílio nas atividades administrativas do Conselho Tutelar. Artigo 6º. As atribuições inerentes ao Conselho Tutelar são exercidas pelo colegiado, sendo as decisões tomadas por maioria de votos dos integrantes, conforme dispuser o regimento interno do órgão. Parágrafo único. As medidas de caráter emergencial tomadas durante os períodos de sobreaviso serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil imediato para ratificação ou retificação do ato, conforme o caso, observado o disposto no caput do dispositivo. Artigo 7º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização de informações relativas às demandas e às deficiências na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, módulo para conselheiros tutelares, ou o sistema que o venha a suceder. Parágrafo 1º. Cabe aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes com atuação no município auxiliar o Conselho Tutelar na coleta de dados e no encaminhamento das informações relativas às demandas das políticas públicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. O preenchimento do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência ou sistema que o venha a suceder pelos membros do Conselho Tutelar é obrigatório. Parágrafo 3º. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanhar a efetiva utilização dos sistemas, demandando ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente as capacitações necessárias. Seção 2 do funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 8º. O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário compatível com o funcionamento dos demais órgãos e serviços públicos municipais, permanecendo aberto para atendimento da população das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Parágrafo 1º. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 35 horas de atividades, com escalas de sobreaviso idênticas à de seus pares, proibindo qualquer tratamento desigual. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não impede a divisão de tarefas entre os membros do Conselho Tutelar, para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades e programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões. Parágrafo 3º. Caberá aos membros do Conselho Tutelar registrar o cumprimento da jornada normal de trabalho, de acordo com as regras estabelecidas ao funcionalismo público municipal. Artigo 9º. O atendimento no período noturno e em dias não úteis será realizado na forma de sobreaviso, com a disponibilização de telefone móvel ao membro do Conselho Tutelar, de acordo com o disposto nesta lei e na lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Atalanta. Parágrafo 1º.
O sistema de sobreaviso do Conselho Tutelar funcionará desde o término do expediente até o início do seguinte. Parágrafo 2º. Os períodos semanais de sobreaviso serão definidos no regimento interno do Conselho Tutelar e deverão se pautar na realidade do município. Parágrafo 3º. Para a compensação do sobreaviso, poderá o município, ouvido o colegiado do Conselho Tutelar, prever indenização ou gratificação conforme dispuser a legislação pertinente ao serviço público municipal. Parágrafo 4º. Caso o município não opte pela remuneração extraordinária, o membro do Conselho Tutelar terá direito ao gozo de folga compensatória na medida de 2 dias para cada 7 dias de sobreaviso, limitada a aquisição a 30 dias por ano civil. Parágrafo 5º. O gozo da folga compensatória prevista no parágrafo acima depende de prévia deliberação do colegiado do Conselho Tutelar e não poderá ser usufruído por mais de um membro simultaneamente, nem prejudicar, de qualquer maneira, o bom andamento dos trabalhos do órgão. Parágrafo 6º. Todas as atividades internas e externas desempenhadas pelos membros do Conselho Tutelar, inclusive durante o sobreaviso, devem ser registradas para fins de controle interno e externo pelos órgãos competentes. Artigo 10. O Conselho Tutelar, como órgão colegiado, deverá realizar, no mínimo, uma reunião ordinária semanal, com a presença de todos os membros do Conselho Tutelar em atividade para estudos, análises e deliberações sobre os casos atendidos, sendo as suas deliberações lavradas em ata ou outro instrumento informatizado, sem prejuízo do atendimento ao público. Parágrafo 1º. Havendo necessidade, serão realizadas tantas reuniões extraordinárias quantas forem necessárias para assegurar o célere e eficaz atendimento da população. Parágrafo 2º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, de forma fundamentada, cabendo ao coordenador administrativo, se necessário, um voto de desempate. Parágrafo 3º. Em havendo mais de um conselho tutelar do município, será também obrigatória a realização de, ao menos, uma reunião mensal envolvendo todos os colegiados, destinada, entre outras, a uniformizar entendimentos e definir estratégias para atuação na esfera coletiva. Seção 3. Do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 11. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 139 da Lei Federal nº 8.069 de 1990, observando, no que couber, as disposições da Lei nº 9.504 de 1997 e suas alterações posteriores, com as adaptações previstas nesta lei. Artigo 12. Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos mediante sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e facultativo dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A eleição será conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tomando-se por base o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução 231 de 2022 do CONANA, ou na que vier a lhe substituir, e fiscalizada pelo Ministério Público. Parágrafo 2º. Para que possa exercer sua atividade fiscalizatória, prevista no artigo 139 da Lei Federal nº 8.069 de 1990, a Comissão Especial Eleitoral e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente notificarão, pessoalmente, o Ministério Público de todas as etapas do certame e seus incidentes, sendo a este facultada a impugnação, a qualquer tempo, de candidatos que não preencham os requisitos legais ou que pratiquem atos contrários às regras estabelecidas para a campanha e no dia da votação. Parágrafo 3º. O Ministério Público será notificado com a antecedência mínima de 72 horas
de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela comissão especial, encarregada de realizar o processo de escolha, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões neles proferidas e de todos os incidentes verificados. Parágrafo 4º. As candidaturas devem ser individuais, vedada a composição de chapas ou a vinculação a partidos políticos ou instituições religiosas. Parágrafo 5º. O eleitor poderá votar em apenas um candidato. Artigo 13. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá a Comissão Especial Eleitoral, que deverá ser constituída por conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, observada a composição paritária. Parágrafo 1º. A Constituição e as atribuições da Comissão Especial Eleitoral deverão constar em resolução emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá instituir subcomissões que serão encarregadas de auxiliar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá convocar servidores públicos municipais para auxiliar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, os quais ficarão dispensados do serviço sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação, em analogia ao disposto no artigo 98 da Lei Federal nº 9.504 de 1997. Parágrafo 4º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, ou em outra data que venha a ser estabelecida em lei federal. Parágrafo 5º. Podem votar os cidadãos maiores de 16 anos que possuam título de eleitor no município até 3 meses antes do processo de escolha. Parágrafo 6º. A posse dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 7º. O candidato eleito deverá apresentar, no ato de sua posse, declaração de seus bens e prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis. Artigo 14. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será organizado mediante edital emitido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma desta lei, sem prejuízo do disposto na Lei Federal nº 8.069 de 1990 e demais legislações. Parágrafo 1º. O edital a que se refere o caput deverá ser publicado com antecedência mínima de 6 meses antes da realização da eleição. Parágrafo 2º. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar, sobre a importância da participação de todos os cidadãos na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da adolescência, conforme dispõe o artigo 88, inciso 7 da Lei Federal nº 8.069 de 1990. Parágrafo 3º. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições, a. O calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie com, no mínimo, 6 meses de antecedência do dia estabelecido para o certame. B. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nesta lei e no artigo 133 da Lei nº 8.069 de 1990. C. As regras de divulgação do processo de escolha
contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos com as respectivas sanções previstas em lei. D. Criação e composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha. E E. Formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos 5 primeiros candidatos suplentes. Parágrafo 4º. O edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos, além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei nº 8.069, de 1990, e pela legislação local. Artigo 15. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá preferencialmente com o número mínimo de 10 pretendentes, devidamente habilitados. Parágrafo 1º. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes. Seção 4 dos requisitos à candidatura. Artigo 16. Para a candidatura a membro do 3. Residência no município. 4. Conclusão do ensino médio. 5. Comprovação de conhecimentos sobre o direito da criança e do adolescente, sobre o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes e sobre informática básica, por meio de prova de caráter classificatório e eliminatório, a ser formulada e aplicada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente local, tendo por objetivo informar o eleitor sobre o nível mínimo de conhecimentos teóricos específicos dos candidatos. 6. Não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior, por decisão administrativa ou judicial. 7. Não incidir nas hipóteses do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar Federal nº 64, de 1990, Lei de Inelegibilidade. 8. Não ser membro, no momento da publicação do edital, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 9. Não possuir os impedimentos previstos no artigo 140 e parágrafo único da Lei Federal nº 8.069, de 1990. Parágrafo único. O município deverá oferecer, antes da realização da prova a que se refere o inciso 6 deste artigo, mini curso preparatório de 16 horas, abordando o conteúdo programático da prova, de frequência obrigatória dos candidatos. Artigo 17. O membro do Conselho Tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo poderá participar do processo de escolha subsequente, nos termos da Lei nº 13.824 de 2019. Seção 5 da avaliação documental, impugnações e da prova. Artigo 18. Terminado o período de registro das candidaturas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 3 dias úteis, publicará a relação dos candidatos registrados, deferidos e indeferidos. Parágrafo 1º. Após a publicação da relação de que trata o caput, será facultado ao candidato inabilitado pela comissão o direito a recurso no prazo de 2 dias úteis a contar da referida publicação. Parágrafo 2º. Passado o prazo previsto no parágrafo 1º, a Comissão Especial Eleitoral publicará edital informando o nome dos candidatos habilitados. Parágrafo 3º. Será facultado a qualquer cidadão impugnar os candidatos no prazo de 5 dias, contados da publicação do edital previsto no parágrafo 2º,
indicando os elementos probatórios. Parágrafo 4º. Ultrapassado o período de impugnação, será facultado ao candidato impugnado o direito a recurso junto à Comissão Especial Eleitoral no prazo de 2 dias úteis, contados da publicação de que trata o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Vencido o prazo recursal, no prazo de 2 dias úteis, a Comissão Especial Eleitoral publicará a lista dos candidatos aptos a participar da prova de avaliação do processo eleitoral, em conformidade com o artigo 20 desta lei. Parágrafo 6º. Sem prejuízo da análise da Comissão Especial, é facultado ao Ministério Público o acesso aos requerimentos de candidatura para eventual impugnação administrativa. Artigo 19. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral, relativas aos recursos dos candidatos em razão da impugnação, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 18 desta lei. Artigo 20. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará a lista dos candidatos habilitados a participarem da etapa da prova de avaliação. Seção 6. Da prova de avaliação dos candidatos. Artigo 21. Os candidatos habilitados ao pleito passarão por prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, com questões múltiplas e de caráter eliminatório. Parágrafo 1º. A aprovação do candidato terá como base a nota igual ou superior a 6. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá definir os procedimentos para elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado da prova. Artigo 22. Será facultado aos candidatos interposição de recurso junto à Comissão Especial Eleitoral no prazo de até 2 dias úteis após a publicação do resultado da prova. Parágrafo único. Ultrapassado o prazo de recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará edital no prazo de 5 dias úteis com o nome dos candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral. Seção 7. Da campanha eleitoral. Artigo 23. Aplicam-se no que couber as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei Federal número 9.504 de 1997 e em alterações posteriores, observadas ainda as seguintes vedações. 1. Abuso do poder econômico na propaganda feita por veículos de comunicação social, com previsão legal no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal número 64 de 1990 e artigo 237 do Código Eleitoral ou as que as sucederem. 2. Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 3. Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público, exceto nos espaços privados, mediante autorização por parte do proprietário, locatário ou detentor de concessão de moradia. 4. A participação de candidatos nos 3 meses que precedem o pleito de inaugurações de obras públicas. 5. A vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para a campanha eleitoral. 6. A vinculação religiosa das candidaturas e a utilização da estrutura das igrejas ou cultos para a campanha eleitoral. 7. Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou a utilização em benefício daqueles de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal. 8. Confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário.
perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. A. Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana. B. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. C. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que, sabidamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir, com isso, vantagem a determinada candidatura. Inciso 9. Propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors, carros de som, luminosos, bem como por faixas, letreiros e banners com fotos ou outras formas de propaganda de massa. 10. Abuso de propaganda na internet e em redes sociais, na forma de resolução a ser editada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. É vedado aos órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, realizar qualquer tipo de propaganda que possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito, sem a individualização de candidatos. Parágrafo 2º. É vedado aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos candidatos utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do poder público em benefício próprio ou de terceiros na campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como fazer campanha em horário de serviço, sob pena de indeferimento de inscrição do candidato e nulidade de todos os atos dela decorrentes. Parágrafo 3º. No dia da eleição, é vedado aos candidatos: a. Utilização de espaço na mídia. B. Transporte aos eleitores. C. Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata. D. Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor. E. Propaganda num raio de 100 metros do local da votação e nas dependências deste. F. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive boca de urna. Parágrafo 4º. É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições a todos os candidatos. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 9.504 de 1997. Artigo 24. A violação das regras de campanha também sujeita os candidatos responsáveis ou beneficiados à cassação de seu registro de candidatura ou diploma. Parágrafo 1º. A inobservância do disposto no artigo 23 sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os candidatos beneficiados à multa no valor de R$1.000 a R$10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior, sem prejuízo da cassação do registro da candidatura e outras sanções cabíveis, inclusive criminais. Parágrafo 2º. Compete à Comissão Especial Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura, comunicando o fato ao Ministério Público. Artigo 25. A propaganda eleitoral poderá ser feita com santinhos, constando apenas número, nome e foto do candidato, e por meio de currículo vitae, admitindo-se ainda a realização de debates e entrevistas
nos termos da regulamentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após a publicação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da relação oficial dos candidatos considerados habilitados. Parágrafo 2º. É admissível a criação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de página própria na rede mundial de computadores para divulgação do processo de escolha e apresentação dos candidatos a membro do Conselho Tutelar, desde que assegurada a igualdade de espaço para todos. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá, durante o período eleitoral, organizar sessão aberta a toda a comunidade e amplamente divulgada para a apresentação de todos os candidatos a membros do Conselho Tutelar. Seção 8. Da votação e apuração dos votos. Artigo 26. Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral e divulgados com, no mínimo, 30 dias de antecedência, devendo-se primar pelo amplo acesso de todos os munícipes. Artigo 27. A Comissão Especial Eleitoral poderá obter, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de cessão de urnas eletrônicas, a Comissão Especial Eleitoral poderá obter, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas de lona e o fornecimento das listas de eleitores, a fim de que a votação seja feita manualmente. Parágrafo 2º. A Comissão Especial Eleitoral poderá determinar o agrupamento de sessões eleitorais para efeito de votação, atenta à facultatividade do voto e às peculiaridades locais. Parágrafo 3º. Será de responsabilidade da Comissão Especial Eleitoral a confecção e a distribuição de cédulas para votação em caso de necessidade. Artigo 28. À medida que os votos forem sendo apurados, os candidatos poderão apresentar impugnações que serão decididas pelos representantes nomeados pela Comissão Especial Eleitoral e comunicadas ao Ministério Público. Parágrafo 1º. Cada candidato poderá contar com um fiscal de sua indicação para cada local de votação, previamente cadastrado junto à Comissão Especial Eleitoral. Parágrafo 2º. No processo de apuração, será permitida a presença do candidato e mais um fiscal por mesa apuradora. Parágrafo 3º. Para o processo de apuração dos votos, a Comissão Especial Eleitoral nomeará representantes para essa finalidade. Seção 9. Dos impedimentos para o exercício do mandato. Artigo 29. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, companheiro e companheira, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, seja parentesco natural, civil, inclusive quando decorrente de união estável ou de relacionamento homoafetivo. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca. Seção 10. Da proclamação do resultado da nomeação e posse. Artigo 30. Concluída a apuração dos votos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará e divulgará o resultado da eleição. Parágrafo 1º. Os nomes dos candidatos eleitos como titulares e suplentes, assim como o número de sufrágios recebidos, deverá ser publicado no órgão oficial de imprensa do município ou meio equivalente. Parágrafo 2º. Os 5 candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais candidatos como suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação. Parágrafo 3º. O mandato será de 4 anos,
permitida a recondução mediante novo processo eleitoral. Parágrafo 4º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato com melhor nota na prova de avaliação. Persistindo o empate, será considerado eleito o candidato com mais idade. Parágrafo 5º. Os candidatos eleitos serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de termo de posse assinado, onde constem necessariamente seus deveres e direitos, assim como a descrição da função de membro do Conselho Tutelar, na forma do disposto no artigo 136 da Lei Federal nº 8.069 de 1990. Parágrafo 6º. Os candidatos eleitos têm o direito de, durante o período de transição, consistente em 10 dias anteriores à posse, ter acesso ao Conselho Tutelar, acompanhar o atendimento dos casos e ter acesso aos documentos e relatórios expedidos pelo órgão. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho Tutelar que não forem reconduzidos ao cargo deverão elaborar relatório circunstanciado indicando o andamento dos casos que se encontrarem em aberto na ocasião do período de transição, consistente em 10 dias anteriores à posse dos novos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 8º. Ocorrendo a vacância no cargo, assumirá o suplente que se encontrar na ordem da obtenção do maior número de votos, o qual receberá remuneração proporcional aos dias que atuar no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias regulamentares. Parágrafo 9º. No caso da inexistência de suplentes, a qualquer tempo deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar imediatamente o processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas respectivas. Parágrafo 10. Deverá a municipalidade garantir a formação prévia dos candidatos ao Conselho Tutelar, titulares e suplentes eleitos antes da posse. Capítulo 2. Da organização do Conselho Tutelar. Artigo 31. A organização interna do Conselho Tutelar compreende, no mínimo, 1. A coordenação administrativa, 2. O colegiado, 3. Os serviços auxiliares. Seção 1. Da coordenação administrativa do Conselho Tutelar. Artigo 32. O Conselho Tutelar escolherá, observada a ordem de votação, o seu coordenador administrativo para mandato de 1 ano, com possibilidade de uma recondução na forma definida no regimento interno. Artigo 33. A destituição do coordenador administrativo do Conselho Tutelar, por iniciativa do colegiado, somente ocorrerá em havendo falta grave, nos moldes do previsto no regimento interno do órgão e nesta lei. Parágrafo único. Nos seus afastamentos e impedimentos, o coordenador administrativo do Conselho Tutelar será substituído na forma prevista pelo regimento interno do órgão. Artigo 34. Compete ao coordenador administrativo do Conselho Tutelar: 1. Coordenar as sessões deliberativas do órgão, participando das discussões e votações. 2. Convocar as sessões deliberativas extraordinárias. 3. Representar o Conselho Tutelar em eventos e solenidades ou delegar sua representação a outro membro do Conselho Tutelar. 4. Assinar a correspondência oficial do Conselho Tutelar. 5. Zelar pela fiel aplicação e respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente por todos os integrantes do Conselho Tutelar. 6. Participar do rodízio de distribuição de casos, realização de diligências, fiscalização de entidades e da escala de sobreaviso. 7. Participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, levando ao conhecimento deste os casos de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes que não puderam ser solucionados em virtude de falhas na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente no município, efetuando sugestões para a melhoria das condições de atendimento, seja pela adequação de órgãos e serviços públicos, seja pela criação e ampliação de programas de atendimento, nos moldes do previsto nos artigos 88, inciso
90, 101, 112, 129 da Lei Federal nº 8.069 de 1990. 8. Enviar até o 5º dia útil de cada mês ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao órgão a que o Conselho Tutelar estiver administrativamente vinculado a relação de frequência e a escala de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar. 9. Comunicar ao órgão da administração municipal ao qual o Conselho Tutelar estiver vinculado e ao Ministério Público os casos de violação de deveres funcionais ou suspeita da prática de infração penal por parte dos membros do Conselho Tutelar, prestando as informações e fornecendo os documentos necessários. 10. Encaminhar ao órgão a que o Conselho Tutelar estiver administrativamente vinculado, com antecedência mínima de 15 dias, salvo situação de emergência, os pedidos de licença dos membros do Conselho Tutelar com as justificativas devidas. 11. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao órgão a que o Conselho Tutelar estiver administrativamente vinculado, até o dia 31 de janeiro de cada ano, a escala de férias dos membros do Conselho Tutelar e funcionários lotados do órgão para a ciência. 12. Submeter ao colegiado a proposta orçamentária anual do Conselho Tutelar. 13. Encaminhar ao Poder Executivo, no prazo legal, a proposta orçamentária anual do Conselho Tutelar. 14. Prestar as contas relativas à atuação do Conselho Tutelar perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao órgão a que o Conselho Tutelar estiver administrativamente vinculado, anualmente ou sempre que solicitado. 15. Exercer outras atribuições necessárias para o bom funcionamento do Conselho Tutelar. Seção 2 do Colegiado do Conselho Tutelar. Artigo 35. O colegiado do Conselho Tutelar é composto por todos os membros do órgão em exercício, competindo-lhe sob pena de nulidade do ato. 1. Exercer as atribuições conferidas ao Conselho Tutelar pela Lei Federal nº 8.069 de 1990 e, por esta lei, decidindo quanto à aplicação de medidas de proteção a crianças, adolescentes e famílias, entre outras atribuições, a cargo do órgão, e zelando para sua execução imediata e eficácia plena. 2. Definir metas e estratégias de ação institucional no plano coletivo, assim como protocolos de atendimento a serem observados por todos os membros do Conselho Tutelar por ocasião do atendimento de crianças e adolescentes. 3. Organizar as escalas de férias e de sobreaviso de seus membros e servidores, comunicando ao Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 4. Opinar, por solicitação de qualquer dos integrantes do Conselho Tutelar, sobre matéria relativa à autonomia do Conselho Tutelar, bem como sobre outras de interesse institucional. 5. Organizar os serviços auxiliares do Conselho Tutelar. 6. Propor ao órgão municipal competente a criação de cargos e serviços auxiliares e solicitar providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. 7. Participar do processo destinado à elaboração da proposta orçamentária anual do Conselho Tutelar, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. 8. Eleger o coordenador administrativo do Conselho Tutelar na forma do regimento interno. 9. Destituir o coordenador administrativo do Conselho Tutelar em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. 10. Elaborar e modificar o regimento interno do Conselho Tutelar, encaminhando a proposta ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apreciação, sendo-lhes facultado o envio de propostas de alteração. Parágrafo 1º. As decisões do colegiado serão motivadas e comunicadas aos interessados, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio
físico ou digital, pelo prazo mínimo de 18 anos. Parágrafo 2º. A escala de férias e de sobreaviso dos membros e servidores do Conselho Tutelar deve ser publicada em local de fácil acesso ao público. Seção 3. Dos impedimentos na análise dos casos. Artigo 36. O membro do Conselho Tutelar deve se declarar impedido de analisar o caso quando 1. O atendimento envolver cônjuge, companheiro ou companheira, parente em linha reta ou na colateral até o 3º grau, seja o parentesco natural, civil ou decorrente de 2. For amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados. 3. Algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o 3º grau, seja o parentesco natural, civil ou decorrente de união estável. 4. Receber dádivas antes ou depois de iniciado o atendimento. 5. Tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados. Parágrafo 1º. Um membro do Conselho Tutelar também poderá declarar suspeição por motivo de foro íntimo. Parágrafo 2º. O interessado poderá requerer ao colegiado o afastamento do membro do Conselho Tutelar que considere impedido nas hipóteses deste artigo. Então, como a gente havia falado antes da leitura, já que ia ser a metade do projeto, então chegou na metade. Então, eu peço que todos os vereadores, se puderem, estudar o projeto essa semana e façam sugestões de emendas, se necessário for, e também, se existir a viabilidade de fazer as emendas. A gente vai estudar o projeto para possivelmente votar em primeira votação na próxima sessão. Grande expediente, palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso da palavra livre, convoco para a próxima reunião ordinária, dia 28 de março de 2023. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.